Boa noite! Conseguimos! Boa noite, os nossos convidados. Boa noite. Boa noite. André, já vou agradecer em nome da minha empresa e de mim mesmo, pela pessoa que você mudou meus conceitos. Eu sempre falei isso. E agradecer por você ter aceitado o convite de participar dessa live aí comigo. Nossa, um prazerzaço. Estou aqui. Vamos lá ver como é que a gente pode contribuir, já que a gente tem essa missão, né? Exato. E eu falo, você foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque tanto na questão pessoal quanto profissional. Naquela época que eu te conheci, foi o momento mais difícil na minha vida. Eu tava, falar a verdade, eu falar a verdade, eu me sentia, sabe como, André? Como um mendigo, assim, com conteúdo. Eu tinha conteúdo, mas me sentia assim, sabe que mendigo não tem o quê? Propósito de vida, não ficava pensando, assim, não tinha propósito. E quando eu te conheci, quando você me deu aquele tapinho de luva, que eu brinco até com você, que é meu pequeno Mike Tyson, né? Mudou totalmente. Eu mudei completamente minha vida. Que bom que fez sentido para você. Eu acho que esse é que é o trabalho que vale a pena. Quando, às vezes, o que uma pessoa fala, no momento em que ela fala, não está tão encaixado como de repente foi para você, Fabrício. Mas aquilo fica guardadinho em algum canto da mente e a pessoa vai usar e vai ouvir, né, a sua própria mente através do tempo, das dificuldades, da necessidade. Então, eu espero que aqui a gente traga para as pessoas que foram convidadas, que estão aqui dando o mais precioso, que é o tempo delas para a gente, né? Que a gente traga também algumas dessas ideias, desses conceitos. Então, vamos ver como é que a gente vai sair aí, gente. Se apresenta um pouquinho, André, para quem não conhece, pessoal aqui da minha região. Para você que está aqui vendo a gente, eu tenho mais de 20 anos de estudo do ser humano. Eu passei pela faculdade de psicologia, de filosofia, fiz várias formações e ainda faço como aluna de toda abordagem nova sobre o ser humano. E hoje eu tenho a sorte de ser uma master, acho que é por causa da idade mesmo, uma master coach, uma master trainer, uma master e um monte de coisas que são ligadas a ensinar as pessoas a terem uma vida mais plena, a se conhecerem. E essa é a minha missão, ajudar através dos meus conhecimentos, através do conhecimento de pessoas fantásticas que juntaram essas abordagens para poder transformar a vida do outro e eu sou esse instrumento que procuro passar da melhor maneira possível. Hoje eu trabalho mais com executivos, eu sou carioxaba, eu sou carioca, mas moro no Espírito Santo há muitos anos já e, assim, a maior parte dos meus clientes hoje são pessoas que estão em cargos de média e alta liderança, CEOs ou donos de empresa. Eu já faço o que eu faço dentro de empresas e com pessoas há mais de 20 anos. Então, dá para ter um pouquinho de retorno, de reconhecimento, né? Senão, gente, era muita teimosia, né? Depois de tanto tempo que eu assisti. Não. Deixa eu me apresentar um pouquinho, André. Eu fui aluno da André, tanto no coach quanto no PNL, né? Formei em coach em 2018, PNL em 2019. Depois escrevi os 2 livros, né, André? Não sei se você lembra desses 2 livrinhos aqui. Claro, eu tenho guardado com o maior carinho. Deixe ser escravo do dinheiro, que foi o primeiro. Depois foi esse de casal, eu, você e o dinheiro. E atualmente eu montei essa empresa aqui, ó. A Conquistar Treinamento. Não sei se você está vendo. Conquistar, dá para ver. E graças a essa pessoa aí que me deu os tapinhas de luva no momento que eu precisava. Eu acho bacana quando eu participo, e agora a gente está na época das conversas, das lives, e a gente conta a nossa história. Porque não tem nada mais bacana do que você ter conhecimento, mas colocar essa bagaça na prática, né? Porque às vezes a gente lê um monte de livro, a gente sabe um monte de coisa, mas na hora em que a gente mais precisa, parece que a gente meio que emburrece. E precisa, às vezes, de alguém falar, ou precisa de assistir uma live bacana que vai ter um insight de um problema que está vivendo, ou está vivendo uma situação semelhante que nós já vivemos.
Então, eu acho que, já que a proposta é a gente falar sobre aí mercado de trabalho, né? E o que está acontecendo nesse mundo louco, vamos começar já trazendo esse enquadramento, esse convite, para as pessoas ouvirem dessa forma que a gente vai falar. André, começando logo com essa primeira pergunta. Como o Covid afetou a sua profissão atualmente? Ele afetou positivamente a minha profissão. Eu já atendia online há algum tempo, e o que aconteceu foram que aquelas pessoas que tinham um certo receio, achando que seria alguma coisa, uma experiência muito diferente, aquelas pessoas que não eram muito familiarizadas com a tecnologia, elas agora se viram convidadas a fazer isso. Ou até, eu não gosto do termo forçada, porque quem não quer participar, não vai participar mesmo, e vai achar que esse momento que a gente está vivendo é uma fase que vai acabar e nós vamos voltar como era antes. Mas as pessoas que estão aceitando o convite de realmente se reinventar, de parar para perceber como que ela vai ter que fazer diferente, elas estão migrando para o mundo digital, para o mundo online. Então, como eu já trabalhava parte online, parte offline, o que aconteceu é que eu tive uma migração maior, mas eu tenho em média aí 12 horas de trabalho por dia, de segunda a domingo. Igual você falando, eu estava com um curso totalmente presencial, né? O meu curso voltar para finanças, que é uma área que é a própria história de vida minha, você sabe muito bem disso. Estava todo presencial, já com turma para começar, aí deu a pandemia. Eu tive que gravar esse curso todo online. Trabalhei todo online. Isso! Muitos profissionais, colegas nossos, que tinham essa coisa do, eu não sei falar para a câmera, eu acho que não vai ficar legal. Eles, de repente, tiveram que fazer, dar o jeito deles, faz o que pode com o que tem. Começa a se familiarizar com olhar só para uma câmera, dar aula. Eu estou dando aula toda noite para 23 Master Coaches. Então, a gente está no Brasil todo. Então, você não tem interação, as ferramentas elas são muito de mão única ainda, o tipo de interação é diferente. Então, quem é muito sinestésico, Fabrício, sente demais esse mundo online. O que me ajudou um pouco na questão do online, que antes eu já apresentava o canal junto com minha esposa, né, que era o antigo Aprendendo Junto, que agora é Fortunato Fabrício Simone. E me ajudou a quebrar um pouco essa barreira. Tipo assim, foi um pouquinho meio trabalhado antes, que me ajudou, né? Mas eu percebo muitas pessoas, até mesmo coach, amigo meu mesmo, que eles são travados. Fala em online, parece que dá aquela travada, com medo, parece um bicho de 7 cabeças. É isso aí. Eu quero trazer um pouco dessa visão que não é só em relação às profissões, mas às relações. As relações, de uma forma geral, elas estão agora presas a dois sentidos. O sentido visual e o sentido auditivo. E aí está deixando de fora o olfativo, está deixando de fora o gustativo, está deixando de fora o sinestésico, que é essa coisa de sentir. Então, quem já tinha facilidade para isso, Fabrício, vai sair muito bem. Vai nadar de braçada, vai fazer uma transição do mundo offline para o online de boa, tranquilo. Agora, quem já era muito sinestésico e que não tinha muito essa coisa de olhar para os outros, de trabalhar com o visual, vai ter uma dificuldade significativa em fazer essa migração. E uma das diferenças que eu percebi, que eu trabalhei como professor também, na sala de aula você tem um convívio com o aluno, você pergunta, você também tem essa experiência, o aluno te pergunta, né, aquele bate-papo. No online, depende da modalidade, não é todas elas que vão ser, que o aluno vai poder perguntar assim. Isso eu percebo muito dessa falta de convívio. E eu acho bacana, porque se a gente pensar nas escolas, foi o único sistema que pouco mudou. Né? A gente aprende como foi criado lá em 1800 e vovô garoto, né? Então agora as escolas estão sendo obrigadas a pensar num novo formato, um novo modelo. Os professores têm sentido bastante, então a gente pode começar na nossa análise de professores, né? na categoria, na profissão de ensinar, do ensino, tem que se reinventar, principalmente com a criançada. Por quê? Porque a criança está numa fase muito do toque ainda, da proximidade.
Agora, você dar aula para o adolescente aqui na câmera, que é o EAD, você pegar um adulto e você transformar esse espaço, que a gente está aí falando de 2 horas no máximo, que as pessoas estão usando mais ou menos as aulas, em alguma coisa que seja realmente sedutor, não no sentido sexual da palavra, mas que a pessoa fique presa com a atenção ali, Fabrício, é um reinventar-se. Porque na aula, num ambiente presencial, até numa reunião, você tem todo o contexto em torno de você que acaba dividindo a sua atenção. Então, a sua percepção, ela pode dar aquela vagueada, porque você está ouvindo o que a pessoa está falando, você pode anotar aqui, porque você está ouvindo. Então, na reunião online, na aula online, você está muito ligado na tela. E isso é um outro tipo de atividade até cerebral. E aí a gente tem que fazer as adaptações que nós precisamos fazer para poder performar bem nesse ambiente digital. E eu percebo muito, até eu trabalhei com professores, eu vejo eles muito travados. Tipo assim, quando falaram para ir pro digital, eles ficavam com medo. Tipo assim, eu falei, não é, bicho, é fácil, é só como se você estivesse conversando com a pessoa, só que o celular é a pessoa. Você só tem que passar o seu conhecimento, ou o celular, ou um computador, é só conversar, como se estivesse conversando com o aluno. Mas mesmo assim, eu vejo, assim, com medo. É uma coisa assim, tão simples no dia a dia, e vai ser cada vez mais comum, né? Tem um comentário aqui que eu não consigo ver de quem é, falando que o conflito é para os professores, que os alunos, né, um conflito maior é com os professores. Eu só peguei o finalzinho, você que colocou, me desculpa. Enquanto o Fabrício falava, eu tô dando uma lida aqui. Segundo ler aqui, a maioria dos professores pegou uma transição do analógico para o digital. Já os alunos já nasceram na era digital. Para os alunos é normal o conflito, é maior para os professores. O que está acontecendo é uma diferença de velocidade e de familiaridade. Então, eu tenho um público que está do outro lado da câmera, Fabrício, que lida muito bem com a tecnologia e que nasceu com um celular na mão, com um tablet, e que pensa, porque a diferença maior é o tipo de pensamento. Não é você pegar uma aula que você daria, por exemplo, você fez a formação comigo, certo? Uma aula que eu levo o dia inteiro sensibilizando os alunos e transformar essa aula numa aula online é um outro tipo de pensamento que eu preciso ter. Porque não é só pegar aquela aula e jogar na câmera, porque não surte o mesmo efeito. Então, às vezes, eu vou conseguir comprimir o tempo de aula que eu ia dar, porque eu vou aqui passando conceito. E você falar durante 2 horas, você consegue falar coisa pra caramba. Não tem mais aquele time, não tem mais aquela velocidade de interação com o aluno, não tem aquela coisa do coffee break. Então, os professores que são de uma outra geração, eles estão realmente tendo que, além de se adaptar à tecnologia, eles estão tendo que repensar a forma de pensar sobre os conteúdos, para poder colocar isso de uma forma atraente para quem está do outro lado. Porque, realmente, quem colocou aqui, eu não vi, mas existe aí uma diferença, sabe? É como se fosse uma entrada desleal. Os professores entram perdendo, porque são da era dos adaptados. E a meninada, o adolescente, ele já está tranquilo com isso. Se você não é uma pessoa atraente, ele entra, ele sai, ele te deixa no vácuo lá e não vai prestar atenção na aula e você perdeu o que você tinha de objetivo, que era passar o conteúdo que você precisava. E pegando esse time aí, eu lembro do Júnior, o irmão da Sandy, da cantora. Ele falou que a geração da década de 80 é a geração que pegou o analógico para o digital. Ele falou que é muito difícil. E, tipo assim, para a idade dele, na nossa idade, que é minha, do Júnior, é justamente pegar o time. Tipo assim, por quê? A gente era totalmente analógico. Aí veio o digital quando a gente estava na adolescência. A gente teve que se adaptar. E aí imagina as gerações anteriores, que ainda conseguiu pegar. É a minha, né? Você foi elegante, foi bonitinho, mas é a minha, né?
Então, você que está aí na nossa live, você que pertence a esse mundo jurássico do offline, presta atenção. O que acontece é que não tem para onde correr, não. Pega seu celular, vai gravar seus vídeos, pega seu celular, vai fazer chamada pelo WhatsApp, videochamada, para vocês se familiarizando com isso. Porque o que a gente tem agora, Fabrício, é uma época que ela não vai acabar tão rápido quanto as pessoas estão pensando que ela vai acabar. Então, a gente tem que realmente botar os dois pés no mundo online para que você possa arranjar possibilidades, para que você possa interagir com pessoas, para que você possa estar a par do que está acontecendo no mercado e no mundo. Porque antes a gente tinha televisão, e a gente sabe que os meios de comunicação, eles estão muito tendenciosos. E por que eles estão tendenciosos? Sem querer bancar o vilão da história aqui, eu quero chamar a atenção que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem certeza de como que vai ser essa adaptação nossa, essa migração. Ninguém sabe do que vai acontecer no mercado em termos concretos, porque quem saiu na frente é quem já tinha um e-commerce. Porque quem estava só no mundo físico, vendendo a sua mercadoria, teve que parar e às vezes quebrou, às vezes fechou fábrica, e a gente está nesse momento ainda de dar conta do que está acontecendo, ok, Fabrício? Então, agora, o que deve acontecer, a televisão não tem mais como te mostrar. E aí a gente ficou com aquela desinformação. Onde que a gente está em informação? Twitter, LinkedIn, WhatsApp, no Instagram, Facebook. Então, a gente está com uma gama enorme de informações, mas precisa fazer o quê? Precisa ter um movimento de ir lá buscar. E aí isso já entra com um novo profissional dessa era. Quem era muito reativo, Fabrício, vai sofrer. Quem era já proativo, quem tinha já uma veia de começar a resolver, inventar as coisas, de se lançar, quem não era muito dependente de uma hierarquia, e eu sei porque eu estou dentro das empresas. O que a gente precisa agora? A gente precisa agora que você seja proativo. A gente precisa agora de pessoas que pensem e se arrisquem. Por quê? Porque está todo mundo no risco. Ou seja, uns mais e outros menos, mas está todo mundo arriscando. A gente não sabe o que vai acontecer. E quem não lida com o mundo online, quem fica esperando alguma coisa acontecer para poder reagir, quem fica estudando o mercado está volátil. O mercado hoje está assim, se você olhar amanhã ele está de outro jeito. Então, não dá mais para você ficar esperando os acontecimentos para tomar decisões. A gente inverteu essa ordem, essa etapa. Eu tomo decisões agora e assumo riscos. Essa que é a grande virada que está acontecendo. E eu mexi um pouco na bolsa, e isso é muito notável na bolsa de valores. Por quê? Você compra, dá um exemplo, uma ação hoje por R$5. Coisa de 30 minutos depois ela é em 7, 8, só aumentando. E também pode dar uma queda. A galera do trader, ela tá sofrendo aí, porque antes ela tinha uma ideia de movimento de mercado. Olha só até onde a gente chegou. A gente saiu de professores, agora a gente já está lá no mercado de ações. O que está acontecendo, então, nesse mercado de trabalho, Fabrício? O que está acontecendo é que nunca a gente dependeu tanto de habilidades intrínsecas das pessoas. Ou seja, agora eu realmente tenho que mostrar qual que é a minha inteligência emocional. Agora eu tenho que mostrar quanto eu sou organizado e sei colocar limite, planejar e executar. Agora eu tenho que mostrar o quanto eu sei criar laços, correlações, interdependências com outras áreas, o quanto que eu enxergo cadeias produtivas e não mais quero dominar uma fatia de mercado. Então, a gente está num momento onde, independente da tua profissão, vai depender muito de você. De uma forma muito até paradoxal. Eu tenho a minha forma de agir, mas a minha forma de agir, ela tem que ser somada a uma cadeia, a um grupo de outras pessoas que tem cada um sua forma de agir. Então, a palavra de ordem é colaboração.
que você vai ser bom no que você faz, e o que você faz parte de uma cadeia maior para atender clientes cada vez maiores, com causas cada vez mais impactantes. E esse é o movimento que a gente está tendo no mercado, que vai exigir do profissional que ele esteja preparado, que ele comece a pesquisar qual que é a habilidade que está me faltando para eu quebrar a inércia, para eu não ficar achando que eu estou de férias em casa, home office tem outro ritmo. Não tem, gente. Eu lido com pessoas de várias ordens, Fabrício, as pessoas estão... Eu tenho gente que está realmente procrastinando, porque tem um perfil de ser estimulado para poder produzir, e tem gente que está trabalhando 12, 14 horas por dia, e está começando a apresentar sinais de cansaço. Por que isso? Porque não depende do estímulo externo, depende de quem eu sou, como eu sou e o que eu vou fazer para me posicionar. E você falando isso, eu percebo por mim mesmo. Eu não gostava de ler antes de começar o coach. Só esse ano já li 45 livros. Curso, já fiz um monte de curso online. Por quê? Eu tenho que aproveitar o tempo que eu estou livre para o quê? Me qualificar. Porque se eu não me qualificar, eu estou fora do mercado de trabalho. Eu tenho que me adaptar a essas novos momentos de curso, tudo. E muitas pessoas têm restrição. Fica assim, não, isso não vai dar para frente, isso não vai... E cada vez que você perceber, o online está crescendo. Você olha a faculdade EAD antigamente, uns 10 anos atrás, quando começou, quase não tinha aluno. Olha agora. É quase metade. Então, não é só num espaço onde eu tenho um retorno de aluno, que a gente está, como você está falando, o ensino é EAD, mas é de uma forma geral na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós, nós temos agora que aderir ao online. Tá tendo um eco para mim, Fabrício, tá? Não sei o que é. Começou a fazer um eco aqui para mim. Aí eu tenho que aderir ao mundo online. Aderir ao mundo online, gente, significa que eu não posso mais ignorar que existe fontes diferentes. Eu tenho que criar critérios e filtros muito pessoais meus, para que eu possa definir também para onde que eu vou, porque como você balançou a cabeça, tem um monte de curso, eu tenho que me qualificar. Nunca antes foi tão importante eu criar critérios para priorizar, para filtrar, para saber o que realmente eu quero. Porque a gente caiu numa rede muito próspera de opções e possibilidades. Então agora eu tenho que ter, para mim, definido muito bem quais são os critérios que eu vou usar para poder priorizar isso. E eu gosto muito da parte de finanças, como falei, e gosto da liderança. Só que para eu liderar, eu tenho que achar um equilíbrio. Não posso, como você falou, o modelo de negócio antigamente era que era tudo meta. Agora não, você tem que ver o lado também do quê? Do outro ser humano. A gente sempre teve nas empresas os dois grandes grupos de atenção: processos e pessoas, ok? Processos agora estão cada vez mais dependendo de pessoas. Por incrível que pareça, eu sei que parece, a gente está na era da tecnologia, então processos deveriam estar muito mais valorizados, a pessoa ter uma boa ferramenta para poder lidar com a internet. Vou passar, posso tossir, que eu não vou passar Covid para ninguém se tiver não, né, gente? Deixa eu beber água, peraí. Deixa eu ver se eu boto um fone aqui e ver se dá certo. Para mim tá dando eco. Acho que é isso mesmo, Fabrício. Melhorou? Melhorou. Eu tava ouvindo muito minha voz e tava ficando meio confusa comigo mesmo. E não é uma patologia isso, era só o som, gente. Então, assim, processos e pessoas fazem parte também do mundo online. Processos e pessoas precisam ser repensados. Por incrível que pareça, não tem mais uma tecnologia que privilegia os processos. Ela vai ajudar a organizar, ela vai facilitar a vida.
Mas, novamente, quem está no centro e quem está com todos os holofotes são as pessoas. Eu preciso arranjar uma forma de me aproximar da minha equipe se eu estou trabalhando home office. Eu preciso, como líder, arranjar uma fórmula de enxergar o meu liderado e fazer com que ele se perceba fazendo parte de um todo. Porque isso que é o mais difícil, Fabrício. Porque, de repente, eu estou trabalhando muito sozinho. De repente sou eu e a tela do computador, de repente sou eu e a minha planilha, de repente sou eu e a ferramenta de interação que tem lá na empresa. E aí isso vai causar em mim uma sensação no fundo da mente, pode causar em mim uma sensação de falta de pertencimento. Como se eu estivesse trabalhando realmente sozinho. Mas, na realidade, eu estou interconectado com uma cadeia enorme de produção. E o papel da liderança agora é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. E aí, sim, entra tudo que a gente já estudou sobre liderança. Como é que eu posso fazer com que o meu liderado se sinta valorizado? Como é que eu posso fazer para engajar as pessoas nas causas, nas metas, no que tem que ser entregue? Como é que eu posso fazer para ver o bem-estar da minha equipe? Por quê? Porque agora o cara não tem mais aquela história de ele estava na casa dele, ele fechava a porta, pegava um ônibus ou o meio de transporte dele e ia fisicamente para o trabalho. Agora está tudo no mesmo ambiente. Então, tem pessoas que têm famílias mais desestruturadas, tem pessoas que não têm a disciplina, a organização para poder trabalhar home office. E aí, o que vai acontecer com esse líder? Se ele só cobra a entrega, Fabrício, ele vai ter um problema a um pequeno, médio prazo. Ele vai ter uma bomba relógio na mão. Então, o que ele precisa fazer para poder se aproximar desse liderado? O que a gente precisa fazer para pertencer a uma equipe online? A gente precisa, dentro do como nós funcionamos, criar meios de aproximação. Porque para algumas pessoas é boaça, é tranquilo. Digital, offline, online, mesma coisa. Mas para algumas, isso demanda uma energia muito grande. A pessoa precisa de uma capacidade de adaptação muito grande. E ela tem outra. Agora está todo mundo com distanciamento social, e a gente já está com distanciamento social há muito tempo. Ela começa a experimentar estados emocionais que não são produtivos. E os sinais vão aparecendo. Então, a gente pode fazer uma pesquisa rápida. Você que está ouvindo a gente, que está aqui, que obrigada, deu seu tempo para a gente poder bater esse papo tão legal sobre como é que está a profissão nesse Covid. Para perceber como é que está a tua paciência, a tua tolerância. Percebe se você está um pouco mais acelerado ou se você é do tipo que desacelerou total e aí está caindo já num campo de inércia. Então, os movimentos eles estão muito extremos, entendeu, Fabrício? E em movimentos extremos, a liderança precisa atuar, não no sentido de inibir, mas no sentido de entender se esse extremo está ok, ou se esse extremo já passou da medida, ou aqui do outro lado, com a inércia, se a pessoa não está conseguindo produzir, não atribuir isso uma intenção de não produção. É só porque a gente mudou muito o meio, mudou muito a forma. Então, você, como líder, tem que também mudar os seus critérios e a sua forma de avaliação do seu liderado. E hoje eu fiz um cursinho de liderança e falava assim, que você tem que conhecer a si e valorizar sempre o seu funcionário. Por qualquer atitude que ele fez para crescer a sua empresa, você tem que dar o parabéns para ele, mesmo que seja uma coisa simples. Mas sempre valorizar o esforço do seu comandado. O reforço positivo, ele é bacana, mas a gente tem que estar atento porque nós somos críticos por natureza, né? Quando eu saio fisicamente do ambiente, eu preciso monitorar, mas não mais controlar os processos, eu preciso fazer um ajustezinho da minha percepção. Porque sabe o que pode acontecer? Porque eu não estou fisicamente lá, eu tenho a sensação de que as coisas não estão acontecendo. O que eu faço? Eu pressiono. Eu boto pressão. Eu boto pressão, porque eu não estou tendo a percepção de retorno. Eu não estou tendo feedback de que as coisas estão acontecendo, porque visualmente não estou com as pessoas o tempo todo. Porque, às vezes, as ferramentas não ajudam.
Então, essa interação, ela ganha velocidade, mas eu perco esse retorno às vezes. E aí eu vou tocando vários processos e eu começo a botar pressão na equipe. Porque a equipe eu tenho que perceber que a coisa está acontecendo. O que vai acontecer? Aquilo que eu já fazia no offline, no online eu meti mais pressão ainda. O que vai acontecer com a minha equipe? O que vai acontecer com as pessoas que estão ligadas a mim? Várias coisas podem acontecer disso. Então é bacana que você comece como líder a prestar atenção nesse equilíbrio, que você realmente tenha uma boa visão do que está sendo entregue e o que vale um joinha, vale um bacana, vale valorizar, e o que realmente não está sendo entregue e criar um equilíbrio nessa balança. Porque se você só cobra e só vê o que não está entregue, você não está tendo essa percepção de retorno, Fabrício, o que vai acontecer? Você vai se estressar, você vai estressar a equipe, e talvez as entregas percam em qualidade. De repente elas até ganham em velocidade, em tempo, ganham até em quantidade, mas a qualidade começa a ser comprometida. Por quê? Porque está todo mundo tão estressado, está todo mundo tão pilhado, e aí as relações começam a ser comprometidas, porque a gente vai ficando sem paciência. E às vezes é uma mensagem que você lê no WhatsApp, é uma mensagem que você lê lá no Telegram, ou qualquer outra ferramenta que você usa de comunicação dentro da sua empresa, que você leu a mensagem, a gente está usando muito isso, e aquilo te irritou. Se você espera um pouquinho, muda um pouco o seu estado emocional e relê aquilo, sabe o que vai acontecer? Você pode reler com uma outra entonação. Se realmente os seus botões emocionais foram acionados por algum tipo de mensagem escrita, você ainda pode recorrer para o áudio, porque a gente tem recorrido muito pouco para o áudio. A voz, ela tem entonação, a voz tem pausa, a voz traz mais elementos para que eu possa interpretar o que está sendo dito e receber o que precisa ser recebido ou passar o que tem que ser passado. Então, o importante é a gente saber que está todo mundo muito estressado. Está todo mundo muito dedicado a fazer as coisas acontecerem. Estou generalizando? Lógico que eu estou generalizando. Nó cego, gente, tem no offline e no online. Ninguém virou santo porque foi no online, não. Mas eu estou falando de uma forma geral, aqueles profissionais que são comprometidos, que já eram e que estão nesse período querendo também. É uma cadeia de percepção que precisa ser movida um pouquinho e ajustada. E aproveitando esse gancho, o André, deu branco aqui agora. Deu branco. O que faz as pessoas, algumas empresas, alguns líderes, ter sucesso e outras pessoas não? E quais são as competências e habilidades, no seu ponto de vista, que essas pessoas podem se espelhar assim? Tá, sua pergunta cabe várias respostas, né? Tem livros aí que falam as empresas de sucesso, por que elas têm sucesso, os cases que a gente estuda, de o que faz uma empresa ter sucesso. Mas basicamente eu vou pelo inverso, que é aquilo que salta aos olhos em termos de desafio. Um dos maiores desafios, e não mudou isso com a pandemia e com o que está acontecendo no mundo, é a comunicação. Um bom comunicador, aquele que garante que a mensagem que ele está passando está chegando mais próximo daquilo que ele imaginou na mente do receptor, ele já sai na frente. Então, uma das habilidades é você estudar, se entender e aprimorar essa sua capacidade de comunicação. E aí, os meios, os processos para que as informações girem dentro das empresas também vão ser um diferencial. Agora, o que pode ser a cereja do bolo nas empresas e agora sim, do que a gente está vivendo agora no mercado? Precisa de um propósito. A gente precisa ter um propósito que vai engajar o coração. Não é só a parte mental dos profissionais que está sendo agora cobiçado.
a gente precisa de alguma forma fazer com que as pessoas se engajem emocionalmente, Fabrício, que elas tenham uma certa paixão, um comportamento meio passional com aquilo que elas fazem, porque se ela for assim, fica mais fácil dela integrar uma cadeia ou até ela ser um agente de transformação de uma cadeia produtiva dentro daquilo que ela tem que entregar. Porque ela está tão comprometida, ela curte tanto aquilo que ela faz, que a gente não vai estar mais falando de horas de trabalho. A gente vai estar falando da vontade que você tem de ver aquele troço pronto, sabe? Quando você termina um projeto e ele está bonito, que você quer sair botando, postando para tudo quanto é lugar, porque ficou muito legal. É quando você teve uma dificuldade, você superou isso e o seu coração está comemorando, não é só a tua mente. Então, o diferencial que a gente tem agora é que as empresas vêm com essa pegada das startups, aquela coisa do começo, né? Aquela coisa que você vai com garra, você vai com vontade, você quebra a cara uma vez e daí você quebra de novo e daí você vai embora. Você não se prende com as queixas, com os pequenos desafios, você não valoriza o pequeno, porque o teu foco na missão está tão grande, você acha que o que você vai entregar é tão show, que quando alguém te ouve falando daquilo, você fica, cara, eu quero fazer parte disso. É muito legal você ver um pitch de uma startup, quando ela está apresentando a ideia dela, porque mesmo que tenha falhas estruturais, não falta coração. A pessoa acredita naquilo que ela está falando para você. Então, as profissões não estão diferentes nesse sentido. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz, que existe uma contribuição, e aí sim, a diferença entre uma empresa de sucesso e outra que não tem sucesso para esse novo mercado é, primeiro, ela tem um propósito que vai ter ressonância, que vai ecoar junto com o propósito de outras empresas. Segundo, ela entende que ela tem que ser apaixonada por essa ideia, ela tem que brigar por essa ideia, ela tem que viver isso no dia a dia da empresa dela. Não pode ser um quadro como era no passado. Não pode ser um planejamento estratégico bonito, entendeu, Fabrício? E morto. Cada vez mais ele tem vida e ele não é estático, ele pode se reinventar. Se não está bom, não está atendendo. A gente pensou isso na semana passada. Mas essa semana a gente encontrou um desafio. Vamos remexer nisso aí. Vamos colocar ele sempre atualizado, vamos colocar ele sempre com tesão de realização. Então, eu acho que o que muda é que as empresas que não engajam o coração das pessoas, elas estão com problema. Não é mais só sobre a sua cabeça, é sobre você inteiro. E de uma forma orgânica, não uma forma estressante, entende? Uma forma apaixonada, uma forma onde você vai envolver todo o seu sistema mente, corpo e emoção, porque você quer, porque você está afim, porque você quer ver a coisa acontecer. Acho que é isso. Não, igual aproveitando, pegar um pouquinho do meu antigo colega de profissão, de fisioterapia. Quando eu comecei, nosso sistema era muito assim, tratamento, tratamento, tratamento. E a faculdade em si se preparava muito assim, para você ser sempre um empregadinho, trabalhar naquele mesmo sistema. E quando eu falei, com esse, coisa de um mês e pouco atrás, eu falei que um dos problemas que eu percebi na fisioterapia, que a nossa faculdade, como eu falei, não preparou a gente para ser líder. Se preparou para a gente ser o quê? Funcionário e não se ver como empreendedor, porque não, você como empresário, tipo assim, você tem que ser empreendedor, você tem que vender o seu produto. Aí quando fala assim, fisioterapia não vende produto, eu falei, não, você vende a sua imagem, você vende o seu tratamento. De certa forma, você é um empreendedor. E muitas pessoas não veem, tipo assim, principalmente na área de saúde, eu percebo isso muito nítido. Eu acho que esse conceito de ser empreendedor, ele precisa migrar um pouco de foco. Uhum. Vou colocar a minha visão agora, né? Eu não vou mais empreender para mim. Eu vou empreender um propósito. Eu vou empreender um conceito. Eu vou empreender uma ideia. Porque na hora em que eu começo esse empreendimento, eu já ganho a ajuda das pessoas que se identificam com ela.
Então, esse ego que antes a gente tinha, eu vou ser um empreendedor, mas um empreendedor de quê? Eu vou criar uma empresa, eu vou criar um serviço, eu vou criar algo que tem que ser ligado a algo maior. Então, é um tipo de empreendimento que sai do ego, sai do eu e vira para o nosso, vira para todos, de uma forma muito natural, não é uma forma bonitinha, não. É de uma forma concreta. A gente está vendo empresas que estão se destacando porque elas têm muito claro, estampado na testa, tatuado em neon. A gente pode falar de várias, Facebook, PicPay, a gente tem o Wine, são empresas que elas têm um nome na frente, as ideias, os conceitos, a cultura delas arrasta ideias que todo mundo quer fazer parte. Então, olha que bacana, se você quer empreender, por exemplo, dentro da fisioterapia, ou dentro de qualquer profissão, o meio acadêmico, ele está te dando uma boa base conceitual, mas ele não te prepara para o mercado de trabalho. Ele não te prepara para você fazer parte dessa onda, desse tsunami aí de propósito, de conceito, não tem mais como você ficar sozinho. Eu estou aqui com você, olha, numa live para poder ajudar as pessoas a enxergarem, a quem assistir isso. Eu nem sei quantas pessoas vão assistir, entende o que eu quero dizer? Mas a contribuição está aqui ecoando, para que a minha forma de pensar possa ajudar alguém em algum momento. Você está fazendo um trabalho assim, qualquer pessoa que hoje esteja promovendo encontros onde há um processo reflexivo para apresentar ideias legais. Então, isso é empreender. Agora, por que a faculdade não ensinou isso? Porque ela nem estava nessa era. Antigamente, para você criar um negócio, Fabrício, era suado. Para você poder se estabelecer no mercado era muito difícil, o mercado era muito fechado. Agora, o que você precisa? Como você mesmo falou, você precisa de um computador, você precisa de um celular e uma internet. Você monta um negócio. Com esses 3 itens, você monta um negócio. Antigamente, não. Antigamente, era uma dor de cabeça, era um processo dificílimo e complexo. Então, eu acredito que até as universidades, elas, ao longo do tempo, elas já estão migrando muito para poder trazer essa pegada mais do business, essa pegada mais do como empreender, como fazer para ter um controle de fluxo, de caixa, como lidar, você que fala sobre o dinheiro, você sabe que a língua do dinheiro é uma língua que ela é muito diferente, e se destaca quem sabe falar a língua do dinheiro. O idioma do dinheiro é um idioma que nem todo mundo domina. E todo mundo lida com dinheiro. Mas lida do seu jeito, não vai estudar, não vai saber, não vai ler seu livro, não vai procurar, de alguma forma, se instruir. Como é que é falar essa língua da grana? Como é que é falar essa língua do dinheiro? Aonde que eu coloco meu dinheiro? Onde que eu volto? Como é que eu penso sobre dinheiro? Então, tem muita gente legal, inclusive você, fazendo um trabalho sobre vários idiomas, e aí eu não estou falando só de língua estrangeira, português, inglês e tal, mas ensinando as pessoas a falar essas línguas diferentes. A língua das emoções, ela é uma língua diferente. A língua da produtividade, ela é uma língua diferente. A galera que está aí com uma vibe muito de alta produtividade, né? Como é que é essa língua? É errado, é desequilibrado você ter alta performance? É errado você estar a 300 por hora o tempo todo? Claro que não. Isso é uma visão do passado. Agora, você tem que ter uma máquina que você faça uma boa manutenção nela e que você vá gerando condições para você manter essa velocidade alta. Então, tem muitos paradigmas que estão sendo trocados, entendeu, Fabrício? E a gente tem que estar atualizado para poder, a todo momento, pegar informações e se reinventar, e sabe, montando esse robozinho, trazendo peças novas, dando uma lubrificada aqui, fazendo um upgrade nesse nosso sistema, e aí no sistema de uma forma geral mesmo. André, eu vou falar por experiência própria minha, né? Agora, meu ponto de vista, que o autoconhecimento me ajudou muito a lidar na parte financeira, e questão mesmo de ser como empreendedor, como falei,
pelo fato de que eu saber aonde que eu posso dar o meu passo e aonde que eu não posso. Exemplo, muito que eu percebo é na questão, agora, naqueles perfis comportamentais, que tem o dominante, o analítico, eu sou dominante. Aham. E eu, coincidentemente, minha esposa é estável. Eu sei que eu tenho que tratar ela de um jeito. Minha mãe já é totalmente fluente, eu já tenho que tratar ela de um outro jeito. E no negócio, você encontra muito esse tipo de pessoa. E isso me ajudou muito. Assim. Te ajudou a quê? A você exercitar o seu sistema para flexibilizar. Como é que você pode flexibilizar para você poder transitar por meios cada vez mais diferentes, abrindo possibilidades para você? Que foi o que você foi fazer. Você foi começar a estudar pessoas, como é que as pessoas funcionam. Como é que funciona a cabeça de uma pessoa que ela é dominante? Como é que funciona a cabeça de uma pessoa fluente? Como é que funciona? Existe padrão? É uma forma, é uma abordagem de te explicar como que aquela pessoa funciona. Existem várias abordagens que hoje a gente pode estudar de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Primeiro aplicar em você, descobrir o que fica bom, o que é legal para você, descobrir se velocidade é bacana, qual é a tua praia, entendeu? Porque aí depois, partindo de você como centro, você pode começar a ver quais são as tribos que você vai orbitar, quais são as pessoas que você quer atrair para próximo de você, quais aquelas que não são tão interessantes, porque têm objetivos e formas de funcionar muito diferentes. Mas eu sempre gosto de associar a intenção. Se você tem intenções que são bacanas, embaixo dessas intenções, como as pessoas funcionam, só vai enriquecer a forma como você lida com o outro. Não é para você se afastar de quem é diferente, mas você aderir a essa diferença e aprender sobre você mesmo, que foi mais ou menos o que você acabou falando para mim, que você foi estudar, o autoconhecimento te deu condições de você transitar por possibilidades maiores e ter uma liga diferente com essas pessoas, né? Quando eu virei coordenador, eu percebi isso muito. Eu estava, coincidentemente, na época do coach, estava falando do curso de coach. E eu comecei, depois que eu fiz a aula de perfil complementar, eu percebi muitos professores tiravam o aluno de sala de aula pelo simples fato do aluno ter um perfil comportamental diferente dele. Na verdade, era questão de se adequar. Não era, aí, assim, brigava, tirava o aluno. Não era só se adequar. E era uma coisa, assim, fácil de lidar. E depois, e eu falava isso. A gente tem que perceber que a ignorância, né? E não é a ignorância emocional, é do termo ignorante. Quando você não sabe de algo, né? Você faz o que pode com o que você tem. A partir do ponto que você começa a expandir o seu conhecimento e você já não é tão ignorante a respeito daquele conhecimento, de como você funciona e o outro funciona, você tem mais escolhas de reação, de estímulo, de orientação e de conexão mesmo. Eu tenho outras formas de me conectar com uma pessoa que não seja rompendo o meu relacionamento, o meu diálogo com ela. E aí isso cria para mim novas possibilidades de aprendizagem, inclusive, certo? Porque eu vou me conectar com você pelo pouco que eu conheço. E na hora em que eu começo a me aproximar ou ter uma frequência maior de convívio com você, eu vou aprendendo que você tem outros lados que, cara, eu sou muito ruim, mas eu mando bem em outros tantos. Dentro da minha própria avaliação, do meu juízo mesmo, da minha autoanálise, ok? E aí eu posso aprender com você sobre algo que eu sou ruim, e isso faz parte dessa dinâmica de relacionamento e aprendizagem da nossa vida, mas eu tenho que estar aberto para isso. Eu tenho que partir do ponto que eu não sei e não sou bom em tudo, ou seja, eu tenho que abrir espaço para esse aprendizado também, sobre mim e sobre o outro. E isso para mim me ajudou, assim, até eu comecei a ajudar até meus colegas de trabalho depois que eu fiz esse curso. Principalmente o diretor também era dominante na época que eu trabalhava. Aí eu falei, maneira. Aí a pedagoga era influente, faz segura, não é a hora. Tipo assim, e eles começaram, principalmente o diretor começou a me entender muito, eu conversava muito com ele. E isso ajudou tanto no meu relacionamento com ele e dele com os alunos. Isso aí, acabou todo mundo ganhando junto, né, nesse meio tempo, né? E foi muito bom, né?
Autoconhecimento, Essa para mim, foi. interdependência, essa interdependência que nós temos, ela pode ser explícita ou implícita. Essa Hum, conexão que a gente faz com as pessoas, que a gente traz qualidade ou enfraquece, ela sempre vai ter algum tipo de troca. Às vezes é uma pessoa que é muito diferente de mim, ela tem uma escala de valores diferentes, ela se comunica de uma forma diferente, o que dificulta para mim o entendimento. E eu vou tomar aquilo como uma forma de aprender. Quem eu estou sendo? O que que ela realmente está querendo me passar? Eu estou tendo uma preferência por ouvir as coisas de determinada forma, de tal jeito que eu me cerquei de pessoas que falam muito parecido. E de repente vem uma pessoa que fala diferente, que tem uma entonação diferente, uma sequência lógica diferente, aquilo ali me incomoda. Mas é um incômodo que eu posso traduzir como sendo um incômodo bacana, né, Fabrício? Eu posso enxergar aquilo ali como um convite para eu ser uma pessoa diferente. Eu posso enxergar aquilo ali como uma possibilidade de até de me questionar sobre como que eu tô preferindo ouvir as coisas e receber os acontecimentos, né? hum. E para a gente terminar essa live, tá, já na parte final, conta uma história de superação, uma dica que você pode dar para a pessoa superar esse momento da Covid, Andréia. Eu acho que no início que nós tivemos o distanciamento, eu vou contar uma bem fresquinha, né? Eu sou uma pessoa que eu estava com vários treinamentos offline marcados. A minha agenda, ela é uma agenda que eu brinco dizendo que ela fica pelando. Eu hoje vou dar aula até às 11 horas da noite, né? Então, eu me recolhi. Eu não apareci. Eu recebia convite como ator de live. Eu falei, não, eu preciso me entender para depois eu poder aparecer aqui e falar alguma coisa que seja útil para alguém. Porque se eu estou perdido dentro de mim mesmo, como é que eu vou me posicionar aqui e falar alguma coisa? E eu fiquei aí o primeiro mês que a gente teve de distanciamento praticamente sem aparecer no mundo online. Fiquei na minha, fiquei recolhida. Acho que passou até de um mês, tá, Fabrício? E as pessoas ficavam me perguntando: não tô vendo você, não tá fazendo nada, bababá, como é que tá, bababá. Eu falei: não, tá, tô bem. Ah, vamos fazer uma live? Não, não vamos não. Tô sem agenda. Às vezes eu falava isso, às vezes eu falava real mesmo. Falava: olha, eu não tô a fim de estruturar algumas coisas antes de começar a falar. Então, o que que eu me superei e como que eu fiz isso? Eu tive a intenção de me posicionar, mas eu vi que não ia passar rápido. Não ia ser uma coisa que a gente ia ficar em casa um mês e ia sair. Eu percebi que a minha contribuição, ela precisava ganhar a voz através de momentos como o que a gente está tendo aqui agora. E não é porque eu tinha problema com a tecnologia, não, Fabrício, eu nunca tive. Eu sempre fui vira-lata. Botava a câmera, se entrar no meu canal do YouTube lá, você vai ver um monte de vídeo, aquele é gravado no tapa. Eu virava para os meninos que me ajudavam de marketing, falava, vamos falar de quê? Quanto tempo? Era assim. E eu ia numa vezada só. E eu terminava no tempo que tinha que terminar. Então não era sobre a tecnologia, era sobre eu me posicionar diferente e achar uma coisa que fosse confortável para mim. Então, a minha superação foi não ser forçado, foi fazer isso de dentro para fora. E eu vi, ou me pareceu, que muita gente fez isso de fora para dentro, né? Então, eu acho que a verdadeira transformação, ela é genuína. Ela não é uma transformação que você vai romper e por dentro, visivelmente as pessoas estão vendo que você está legal, mas por dentro você está se corroendo, você está gastando uma energia enorme e você está saindo cansado daquilo ali. Eu acho que a verdadeira superação, seja ela qual for, em qualquer nível, ela começa de dentro para fora. Eu sei que pode parecer clichê, mas às vezes você vai fazer uma transformação, uma superação, vai perder o medo, ou vai fazer como eu, vai tomar uma decisão de qual é a posição, onde que eu quero me posicionar
para ficar bem para mim, onde que eu quero me desafiar, né, para poder realmente ter esse fator de superação. Acho que passa pela consciência e pela decisão. Então, foi o que eu fiz agora na pandemia, e agora estou assim, eu tenho live hoje, tem live lá, tem projeto na Europa, tem projeto meu, dou aula, então eu entrei de vez no mundo online, porque offline tem tido uma atividade muito pouca, embora eu ame ainda encontrar alguém de máscara, com meu potinho de álcool gel, porque eu sinto falta de pessoas. Então, a minha aspiração tem sido calibrar, ajustar a falta que eu sinto do contato físico. Está sendo uma aspiração para mim. Então tá. Andréia, gratidão por você ter participado dessa live. Agradeço Ah, demais que e bom! espero participar Espero com que você. espero que quem viu a gente curta, aproveite, compartilhe, né? Que tenha sido útil também para quem por algum momento passou aqui na nossa conversa, que o tempo é tão precioso, né? A gente tem que Uhum. agradecer. Muito obrigada. Obrigada Então pelo tá. seu convite. Fiquei muito honrada. Eu que Muito agradeço. obrigada mesmo. E espero em breve fazer outras, tá, Andréia? Ah, é um negócio. Agenda. Vamos lá, agendando eu consigo. Beleza, então. Tenha uma boa noite, professora. Boa noite. Fica com Deus. Tchau. Você também, fique com Deus. Tchau, tchau.